Olá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Vou começar já compartilhando aqui a nossa tela, nossa aula de gestão de processos. Vou compartilhar minha tela toda. E vamos aqui à nossa apresentação. Então, na aula de hoje, dando sequência, nós estamos ainda no módulo 1, falando sobre fundamentos e visão sistêmica das organizações. O tema da aula de hoje vai ser visão sistêmica das organizações e visão clássica das organizações. Então, eu vou fazer uma abordagem aqui mostrando para vocês que nas organizações, muitas vezes você utiliza essa visão clássica e outras vezes você utiliza a visão sistêmica. E ela se encaixa de acordo com o tipo de organização. Embora você possa fazer aí uma mescla, né? E considerando que a visão sistêmica talvez a gente pode considerar como uma visão mais moderna, mas a gente vai ver que a visão clássica, ela é aplicável a muitas empresas ainda. Então, a nossa visão aqui como um gestor de processo, a gente vai dar uma passeada e vamos ver como é que isso funciona. Vamos conhecer aí os fundamentos, os conceitos, e a gente vai estar sempre focando para a parte tecnológica, né? Visando a tecnologia de informação, que é o foco aqui do nosso trabalho, do nosso curso. Então, vamos lá. Visão sistêmica e clássica das organizações. Então, o que a gente vai fazer? Apresentar essas visões, entendendo como cada abordagem contribui para a nossa compreensão no que diz respeito à gestão e operação organizacional. Quais os objetivos da nossa aula? Vamos lá. Em primeiro lugar, compreender o que é a visão sistêmica das organizações. Da mesma forma, os princípios da visão clássica. A gente vai contrastar essas duas abordagens, de maneira que a gente consiga entender as suas aplicações e limitações numa gestão. Qual o conteúdo da aula? A gente vai começar fazendo uma introdução à visão sistêmica. A gente vai ver os fundamentos da visão clássica, que envolve a teoria da administração científica e teoria clássica da administração. E, claro, na visão sistêmica, a gente vai falar sobre a teoria geral dos sistemas. Vamos fazer um comparativo dessas visões, quais as diferenças, vantagens, desvantagens, e a gente estrutura a nossa aula da seguinte maneira. Primeiro, a gente apresenta os fundamentos de cada visão. Na sequência, vamos fazer uma análise de estudos de caso aplicando as duas abordagens. Eu acredito que esse seja o ponto alto da aula. A gente vai iniciar uma parte conceitual, só que a gente vai ver na prática como é que essas visões são aplicadas dentro dessa concepção de gestão. Tá? Muito interessante. Vocês vão achar muito interessante essas aplicações. E aí eu vou promover aqui uma discussão para a gente poder consolidar esse conhecimento. É claro que a gente vai apresentar uma tarefa, uma atividade, e durante a aula a gente vai também estar desenvolvendo essa atividade. Tá? Muito bem, então vamos começar. Visão sistêmica das organizações. A visão sistêmica considera a organização como um conjunto de elementos interrelacionados, funcionando como um sistema. Tá? É muito claro quando você usa esse termo, visão sistêmica. Então, você tem um conjunto de coisas que funcionam como um sistema. Aqui focamos a interdependência das partes, como mudanças em uma área afeta o todo. Quer dizer, você tem vários módulos interdependentes, né, e que, eventualmente, uma mudança dentro de uma dessas partes pode afetar o todo. Já no que diz respeito à visão clássica, a gente viu a visão sistêmica, agora a visão clássica. A visão clássica, incluindo a administração científica e a teoria clássica.
foca na eficiência e na estrutura hierárquica. Como eu disse para vocês, eventualmente, uma visão complementa a outra. Tá? A ênfase está nas tarefas, na especialização do trabalho e na autoridade centralizada. Então, a visão clássica é aquela visão tradicional, aquela visão que nos remete a um passado, onde a gente tinha aquelas estruturas mais tradicionais. Já a visão sistêmica é uma visão mais moderna, como eu já comentei. Vamos fazer um comparativo das visões. Vamos lá. Vamos contrastar essas duas visões. Vamos lá. Enquanto a visão clássica foca na estrutura interna e nos processos de trabalho, a visão sistêmica leva em conta o ambiente externo e a adaptabilidade. Então, a visão clássica ela é mais rigorosa e ela é tradicional, no que diz respeito à estrutura e nos procedimentos de trabalho. Já a visão sistêmica é aquela visão mais descentralizada. Você trabalha com o ambiente externo, onde as coisas têm que se adaptar, por exemplo, à medida que surgem as inovações tecnológicas, né? Esses ambientes eles têm que se integrar. Muito bem. Na visão clássica, as organizações têm suas raízes na era industrial. Então, pensem lá naquele tipo de indústria do passado, focando na eficiência operacional e na maximização da produção. Dentro desse paradigma, a organização é vista como uma máquina bem oleada. Quer dizer, esse termo bem olhado diz o sentido de questão holística, né, que envolve um todo, onde cada parte tem uma função específica e os processos são projetados para serem lineares e previsíveis. O papel da gestão nesse contexto, qual é o papel do gestor? É de planejar, organizar, dirigir e controlar, garantindo dessa forma que as tarefas sejam executadas de maneira otimizada e com mínima variação. Quais são as características dessa abordagem? Em primeiro lugar, estrutura hierárquica rígida e claramente definida. Todos esses conceitos eles vão ficar claros quando vocês verem os exemplos, tá? Os estudos de caso. Uma outra característica, divisão do trabalho com especialização de funções. Enfoque na autoridade e na cadeia de comando, né? Aquela visão mais centralizadora. Padronização e controle de processos para garantir essa consistência. E uma avaliação de desempenho baseada principalmente em eficiência e produtividade. Não quer dizer que, na visão clássica, é uma visão retrógrada. Não. É uma visão que se baseia, sim, em eficiência, né? Na performance do indivíduo e na produtividade. Agora, vamos falar da visão sistêmica. Bom, em contraste, a visão sistêmica, inspirada pela teoria geral dos sistemas, né, existem, inclusive, livros e artigos que abordam a teoria geral dos sistemas, percebe a organização como um organismo vivo dentro de um ecossistema complexo. Aqui a ênfase é colocada nas relações e interações entre as diversas partes da organização e o ambiente em que ela opera. Reconhece-se que as organizações são influenciadas por e têm influência sobre o ambiente externo, sendo necessária uma constante adaptação e aprendizado. Então, de acordo com essa perspectiva, quais são as características dessa visão sistêmica? Bom, em primeiro lugar, um pouquinho diferente, claro, daquela visão clássica, onde há uma rigidez, né, em termos de hierarquia. Aqui não, aqui você tem uma flexibilidade e adaptabilidade às mudanças externas. Reconhecimento da interdependência entre os diversos departamentos e funções. Pensem no modelo descentralizado. Decisões tomadas com base na informação
múltiplas fontes. A gente vai ver um exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho sobre isso aí, que vai contextualizar isso aí, tá? Em termos dessa questão de feedback. Importância da aprendizagem organizacional e da inovação contínua. Então, foque na visão holística, o foco naquela parte que visa uma totalidade, né, como um todo. Você tem uma visão de um todo, integrando pessoas, processos e tecnologia. Vamos lá, contraste entre as visões. Quando você compara as duas visões, pode-se ver que a visão clássica tende a ser mais estática, com foco na ordem interna e eficiência, enquanto a visão sistêmica ela é mais dinâmica, abordando a complexidade e a necessidade de evolução constante. A visão sistêmica destaca a importância do ambiente externo, como eu já citei, e da capacidade da organização de se adaptar e mudar. Pô, surgiu uma nova tecnologia, característica da visão sistêmica, o que é especialmente relevante no contexto atual, de rápidas mudanças tecnológicas de mercado. Então, a gente está conhecendo duas visões, a visão clássica e a visão sistêmica. Tá? Não significa que são coisas assim totalmente distantes. Tá? E também não indica também o que é melhor, que uma é melhor do que a outra. Cada uma tem a sua característica. Na prática, enquanto a visão clássica pode se concentrar em melhorar processos específicos dentro da organização, a visão sistêmica buscará entender como esses processos se relacionam com elementos externos, internos, para criar uma estratégia adaptativa e resiliente. Está aí uma palavra que faz muito sucesso atualmente, né? A questão da resiliência. O que vem a ser isso? Capacidade de se adaptar, recuperar e evoluir face a adversidades, desafios e mudanças. Tá? Resiliência é um termo assim bastante utilizado nas empresas, principalmente, e devido o inúmero surgimento de novas tecnologias, de mudanças, né? A gente pode, vou citar alguns exemplos daqui a pouquinho, mas se você analisar um ator de uma empresa como a CSN, né, um metalúrgico, a visão dele é uma visão muito clássica, né? A visão de um metalúrgico. Né? E já um funcionário de uma empresa de tecnologia, ele já tem uma visão muito mais sistêmica. Né? Não quero dizer que um seja melhor do que o outro, mas o metalúrgico está muito acostumado com aquele padrão, né? Aquele padrão diário de trabalho e tal. No entanto, o cara que tem uma visão sistema, que trabalha numa empresa de tecnologia, ele sabe que hoje ele está usando uma tecnologia para a empresa, amanhã pode ser outra. Né? Então, ele tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre estudando. Agora, vamos aos exemplos. Nós vamos ilustrar as abordagens... Opa, parece que está chegando alguém aí, né? Vamos ver. É o Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Nós vamos ilustrar como as abordagens da visão clássica e sistêmica podem ser aplicadas em diferentes cenários organizacionais. Então, aqui a gente vai ver que é importante trabalhar com essa visão clássica. Tá? E, por outro lado, a gente vai ver que é crucial utilizar-se da visão sistêmica. Exemplo da visão clássica. Exemplo de visão clássica. Vamos considerar uma fábrica de produção em massa. Então, vamos pensar em automóveis. Vamos lá. Nesse primeiro cenário, uma fábrica de automóveis opera com uma abordagem clássica, enfatizando a eficiência e a padronização. Ela utiliza linhas de montagem estruturadas e uma hierarquia de comando bem definida. Vocês conseguem imaginar uma empresa
que funciona como uma fábrica de produção de automóveis? É muito comum aqui na nossa região, né? A gente tem algumas fábricas que produzem automóveis. É uma característica delas possuírem uma linha de montagem muito bem estruturada, onde se define uma hierarquia clássica, né? De acordo com um determinado comando. Tá? Mesmo envolvendo ali o processo de robótica, né, e tal, existe ali uma visão clássica de trabalho. Como é que se aplica? Qual a aplicação? Nesse cenário, a visão clássica ela é adequada. Por quê? Pois a produção em massa beneficia-se de processos padronizados e repetitivos. Não tem como fugir disso, não é verdade? A montagem de automóvel. E o controle é centralizado para minimizar erros e maximizar a produtividade. Então, existe toda uma padronização para montagem, existe toda uma padronização para controle de qualidade, né? Então, qual é a característica de uma fábrica de produção em massa? Uma fábrica de automóveis, por exemplo, é uma visão clássica. Tá? Possui uma visão clássica. Agora, exemplo de visão sistêmica. Aí a gente vai pensar, obviamente, de uma forma muito sugestiva, né? Uma empresa de tecnologia e inovação. Vamos lá. Qual é o cenário? Uma empresa de desenvolvimento de software. Né? Imagina aí, Pedro, você vai trabalhar numa empresa. Tem uma característica completamente diferente, né, daquela de fábrica, não é verdade? Uma empresa de desenvolvimento de software que precisa se adaptar rapidamente às mudanças tecnológicas e às preferências dos usuários. Poxa, até pouco tempo, nas empresas, você utilizava um determinado ambiente operacional, em termos de programação, né? Hoje em dia, você trabalha com ambientes web, não é verdade? No passado, as empresas, principalmente de tecnologia, trabalhavam muito assim no ambiente local. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essas empresas têm que se adaptar ao mercado, e o mercado está totalmente voltado para a web, voltado para aplicativos, né? Então, se você não oferecer esse tipo de alternativa, bom, a tendência é que a empresa vai acabar. Não faz sentido, né? Então, a empresa está sempre pensando em inovação. Qual a aplicação? A visão sistêmica, nesse caso, se adapta melhor, pois o ambiente é dinâmico e a gente pode dizer que é incerto, né? Tudo pode acontecer, não é verdade? Você vê, com o surgimento da inteligência artificial, está todo mundo mexendo os seus pauzinhos. Né? Por quê? Porque vem mudança por aí. Haverá necessidade de adaptabilidade, de adaptação. A colaboração entre as equipes multidisciplinares é fundamental. A empresa deve ser capaz de se adaptar rapidamente, aplicando feedback do mercado, para inovar e desenvolver produtos. Bom, dentro de uma linha de produção, cara, você está desenvolvendo aquele produto ali e tal, você não tem muita interatividade. Agora, no que diz respeito a um sistema tecnológico, você precisa ter um feedback do usuário, né? O que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar, não é verdade? Comparativo em situação de crise. Então, Marcos, imagina que surgiu a pandemia, do nada. Estava todo mundo seguindo a sua visão sistêmica, a sua visão clássica, né? Aí surge a pandemia. Vamos analisar uma situação de crise, tá? Envolvendo esses tipos de visão. Vamos lá. Exemplo de visão clássica. Fábrica de produção em massa. Vamos lá. Cenário clássico. Uma rede de restaurantes que usa métodos tradicionais de gestão e enfrenta restrições devido a uma pandemia. A gente conversou isso aqui algumas vezes, né? Você tem lá uma rede de restaurantes, Pedro, aqui em Volta Redonda. Então, você tem em determinados bairros aí alguns seus restaurantes, tá certo? Então, você estava acostumado a trabalhar naquele esquema de todo dia você tem aquele seu público cativo, né? Aquele pessoal que vai lá almoçar todo dia, né?
Maravilha. De repente vem a pandemia. O que acontece? Ninguém mais te procura. Ninguém mais vai lá na empresa. E aí? Esse é o cenário. Qual que é a reação clássica? O que seria uma reação clássica, de uma visão clássica? Pode ter dificuldade em se adaptar rapidamente devido. O cara nunca pensou em alternativa tecnológica. O cara nunca pensou, o cara está vivendo a sua comodidade, né? Aquele mesmo padrão do dia a dia. Mas, opa, tudo bem, Otávio? Seja bem-vindo, meu amigo. Vou pedir para você sentar, acompanhar com alguém, né, que você ainda não está no nosso Classroom. Tá? Tá bom, depois a gente vê, tá? Bom, agora, vamos pensar, Marcos, numa reação sistêmica. O restaurante pode se adaptar, integrando feedback para mudar para delivery e reestruturar seu serviço. É difícil? Como é que é? O Paulo? Vamos ver o comentário do Paulo aqui. Vamos ver aqui, Paulo. Tem que ser flexível, entregar. É isso. O Paulo já ensaiou uma reação sistêmica, né? Exatamente. Agora, a questão que a gente coloca aqui é o seguinte: o cara que tem uma visão clássica, ele nem sempre está pronto para essa reação. Não é verdade? Essa reação sistêmica. A tendência é que ele tenha uma reação clássica, ele vai ter muita dificuldade em se adaptar. Né? Agora, o cara que já tem uma visão sistêmica, aí ele já começa a pensar diferente. O cara que, mesmo num ambiente clássico, de muita presença, né, de público lá no restaurante, o cara ele vai desenvolver entrega, ele já vai fazer isso, né, ele já tem essa categoria de trabalho. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Marcos, eu vou entrar até voltando aqui nessa questão, nesse exemplo que a gente aplicou, para você ver, a gente fala de empresas e tal, mas até no ambiente eclesiástico mesmo. No passado, as igrejas, as pessoas iam na igreja no final de semana, né? Tinha toda aquela visão clássica. Então, com a pandemia, o que aconteceu? As igrejas tiveram que ir para as casas. Começaram o quê? A promover o quê? Celebrações online, né? As pessoas em casa poderem participar. Entendeu? Agora, algumas igrejas, algumas instituições, digamos, religiosas, tiveram mais facilidade. Outras não conseguiram sair do lugar. Entendeu? Por conta disso, dessa dificuldade tecnológica. Transformação digital. E o bacana é que tem coisa que não tem como haver retrocesso. Né? O cara, quando começa nisso, ele não tem volta. Né? O cara de um restaurantezinho, que trabalhava naquele feijãozinho com arroz dele, hoje ele já não trabalha mais desse jeito. Né? Não tem mais retrocesso. Transformação digital. Cenário clássico. Uma empresa de seguros com processos manuais e sistemas de informação isolados. Transformação clássica. A empresa pode decidir automatizar processos, mas mantém uma abordagem hierárquica e departamentalizada. Então, pode ser que uma empresa ela tenha aquela cultura clássica, entendeu? Mas, de alguma forma, ela procura uma mudança. Transformação sistêmica. A empresa opta por uma abordagem integrada, onde os sistemas de informação são interconectados e os dados são usados para tomar decisões em tempo real, melhorando a experiência do cliente. Tá?
É muito comum hoje, né? Você vê as empresas de seguro facilitando ao máximo a vida dos usuários. Não tem tanta burocracia, né, nos atendimentos. Vamos pensar em... Tá vendo? Eu estou considerando vários exemplos, né? Gestão de recursos humanos. Vamos lá. Cenário clássico. Um ambiente corporativo com departamentos bem definidos e funções especializadas. Gestão clássica. Utiliza métodos tradicionais de avaliação de desempenho e progressão de carreira baseados em atividade, em cumprimento de tarefas. Bom, está errado isso, gente? Não está, né? Não está. Eu não considero isso como uma coisa errada, tá? Esse tipo de gestão clássica. Agora, a gente pode conceber uma visão sistêmica para esse tipo de sistema. Aplica a gestão de talentos, com base em competências. Promove a aprendizagem contínua, incentiva a mobilidade interna e a colaboração entre departamentos para o desenvolvimento de competências multifuncionais. Percebem a diferença? Temos assim divisão? Não é que você vai desconsiderar uma gestão clássica, mas você vai implementar uma visão mais dinâmica, utilizando uma gestão sistêmica, né? Como é o caso aqui, ó, você promove a aprendizagem contínua. Você vai dizer para aquele cara o seguinte, olha, existe aqui um plano de carreira onde você vai crescer e tal, mas a gente quer, de alguma forma, que você se adapte, né? Que você se desenvolva, que você estude, né? Isso é uma visão que eu chamo de moderna, né? E, inclusive, com a questão de mobilidade interna, quer dizer, você vai ter uma chance de crescer, né? Isso em ambientes públicos, existe assim, uma certa resistência quanto a isso, até mesmo nas questões de legislação, né? Questões legais, né? O cara que fez um concurso por uma coisa, ele vai morrer naquela coisa ali, né? Então, será que essa metodologia ela é ideal para o século XXI? Eu não sei, eu acho que tipo de motivação você vai dar para o seu funcionário? O cara sabendo que ele não vai sair daquilo, né? Não é uma coisa assim meio complicada? Né? Muito bem. Bom, então, esses exemplos demonstram que a visão clássica pode ser mais eficaz em ambientes estáveis e previsíveis, onde processos e eficiência são prioritários. Já na visão sistêmica, ou melhor, enquanto a visão sistêmica é ideal para ambientes dinâmicos, onde flexibilidade e inovação são cruciais para o sucesso. Perceberam a diferença entre essas duas visões? Eu acho que ficou claro, né, para vocês, né? A gente está falando em termos de gestão, tá, Otávio? Em termos de gestão de processos. Bom, e aí a atividade que eu vou propor é a seguinte. Escolha uma organização e analise um problema organizacional, a partir das duas perspectivas. Como cada visão sugeriria uma solução diferente? Tá? Então, vamos pensar. Vou dar umas sugestões aqui, vamos lá. Vamos pensar em termos de empresas de telecomunicações. Quer dizer, eu já passei a atividade, mas já estou apresentando aí uma alternativa de solução, já apresentando alguns cenários. Eu escolhi essa empresa aí, empresa de telecomunicações. Vamos ver como é que essa empresa vai conviver com essas duas visões, tá? Quem pode me dar um exemplo de uma empresa de telecomunicação, pessoal? Fala o maior. Pensa em celular. Fala uma... Tá Vivo, né? Tá Claro, Oi, né? Então, vamos lá. Problema organizacional. Vamos lá, Marcos, vou apresentar um problema para você. Clientes reclamam de longos tempos de espera no atendimento e resolução ineficaz de problemas. Isso é uma realidade, né? Nessas empresas de telecomunicação. Agora, vamos lá. Você, como gestor, vamos pensar nas soluções. Uma solução pela visão clássica.
A visão clássica buscaria otimizar os processos existentes de atendimento ao cliente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um procedimento padrão, certo, Carlos? Beleza. Só que eu quero otimizar isso aí, vou buscar melhorar isso aí. Ela implementaria um sistema de gestão de filas mais rigoroso e um script de atendimento detalhado para padronizar as interações com o cliente. Poderia também estabelecer metas quantitativas para os atendentes. Aquele cara que vai fazer o atendimento no telefone, né, por exemplo. Né? Metas quantitativas. Ó, você tem que atender tantos por dia e tal. Como o número de chamadas atendidas por hora e compensar os funcionários com base em sua eficiência. Seria uma boa? Uma boa. A visão clássica tende a favorecer uma solução estruturada com ênfase na especialização e no controle. Ok? Então, encontrei uma solução, utilizando a visão clássica. Agora, e na visão sistêmica? Como é que a gente resolve esse problema? Bom, por outro lado, a visão sistêmica abordaria o problema de uma forma holística, quer dizer, vamos olhar um todo, né? Vamos analisar só aquele aspecto de atendimento, vamos olhar de um todo, considerando como as diversas partes da empresa, como, vamos lá, suporte técnico, marketing, desenvolvimento de produtos, call center, como é que isso interage e afeta a experiência do cliente. As soluções, nesse caso, poderiam incluir uso de tecnologias, como a criação ou desenvolvimento de um sistema, de um CRM integrado, que compartilhasse informações do cliente em todos os departamentos, treinamento em habilidades de resolução de problemas para os atendentes. Quer dizer, eu não vou exigir do cara só uma meta de atendimento, eu vou qualificar o cara, vou dar uma condição melhor para ele. E a implementação de feedback loops. A feedback loops é aquela história, vai e volta, bate e volta, né? Para que os problemas dos clientes informassem as melhorias no produto. Os próprios clientes vão sugerir melhoria. A visão sistêmica visa a adaptabilidade e a melhoria contínua, envolvendo a organização como um todo. Ok, pessoal? Entenderam a ideia? Então, qual que é a minha proposta? Apresentar para vocês esse tipo de motivação. Conhecer esses ambientes organizacionais e esses tipos de visão que um gestor precisa ter. Tá? Você não precisa ser especialista, mas você tem que ter essa visão para ser gestor. E qual a conclusão que a gente chega de tudo isso que a gente viu na aula de hoje? Bom, exploramos abordagens fundamentais na gestão organizacional. Compreendemos essas perspectivas e vimos como é crucial para desenvolver uma visão holística e eficaz na liderança e na tomada de decisões dentro das organizações. Tá? Bom, a gente encerra aqui esse primeiro momento. Eu volto aqui, parando aqui a nossa apresentação, e dizendo para vocês que a gente vai encerrar o vídeo agora, para não se estender, mas que a gente vai continuar aqui no nosso debate. Vamos passar para a nossa segunda parte da aula, onde a gente vai implementar aqui um bate-papo, alguns comentários sobre essas visões, né, algumas discussões em cima disso. Tá ok? Muito bem, então estou parando aqui a nossa gravação para a gente poder dar continuidade. Ok? Maravilha, pessoal.